Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está aqui nesse vídeo hoje é porque muito provavelmente a gente já conversou de alguma outra forma, seja pelo Instagram, seja pelo o próprio WhatsApp, enfim, por algum outro meio de comunicação. E você está aqui para conhecer um pouco mais a respeito da proposta da mentoria, o que é a nossa mentoria Tiro Certo, e para mim vai ser um imenso prazer te apresentar o que a gente propõe. Se você ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Eu fui aprovado no concurso para delegado para São Paulo, delegado de Minas, fui aprovado também para oficial da Polícia Militar de Goiás e do DF, e eu sou de fato um apaixonado pelo ensino, um apaixonado pelo estudo, um apaixonado aqui pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Então a primeira pergunta que eu vou tentar responder é a respeito do que é a mentoria. Eu sei que muita gente tem diversas impressões equivocadas, muitas vezes associando a mentoria com algo mais direcionado ao coach, mais direcionado ao campo motivacional, quando na verdade a mentoria tem um lado muito técnico e você precisa de fato saber disso. A premissa da mentoria é que hoje em dia a pessoa, o concurseiro, não tem dificuldade alguma em adquirir bons materiais, em ter acesso a bons materiais, boas aulas, bons professores. A dificuldade hoje está em organizar, em planejar, em sistematizar todo esse aprendizado que você precisa para o estudo para concurso. De fato, você estudar alguma matéria que você goste, que você está estudando ali por curiosidade ou meramente por prazer, é muito diferente de você estudar para concurso público. Eu digo que o estudo para concurso, muitas vezes ele não vai ser prazeroso, mas todas as vezes ele tem que ser necessariamente sistematizado. Então a mentoria parte dessa premissa. E mais do que isso, ela identifica essa dificuldade em organização, essa dificuldade em planejamento e vem então suprir essa lacuna. Agora, claro, o próprio mercado de mentoria passou por uma revolução muito grande, principalmente de 2020 para cá, com o surgimento das plataformas de mentoria. E é justamente aqui que eu quero te mostrar qual que é o diferencial da nossa plataforma. Pessoal, vamos lá então. Vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades da plataforma, para vocês entenderem maior o poder dessa ferramenta que vocês vão ter à disposição. Então aqui, essa é a nossa tela de quando você entra na plataforma. Eu gosto de mostrar para o pessoal aqui, particularmente, o resumo da semana. No resumo da semana, você tem uma noção clara de tudo aquilo que você precisa estudar e como estudar ao longo da sua semana. Você consegue ter uma visão clara da semana anterior, aquilo que você fez ou eventualmente deixou de fazer, e também da semana seguinte, aquilo que você vai ver ainda na semana seguinte. Então, essas metas em roxo são metas de estudo por material, por doutrina, por videoaula, enfim, da forma como você entender melhor. Essas metas em verde escuro são metas de exercício e as metas em preto são as metas especiais que a gente coloca. Revisão de jurisprudência, revisão de legislação. Eu quero mostrar também para vocês essas metas diárias. Aqui vocês entram na plataforma e sabem exatamente o que fazer e como fazer. E, eventualmente, se vocês tiverem uma meta em atraso, essas metas vai aparecer para você aqui antes da meta daquele dia. Afinal de contas, se ficaram metas em atraso, você precisa primeiro passar por elas para depois chegar nas metas do dia. E que quando você vai marcando essas caixas aqui, por exemplo, nessas metas de questão, a plataforma vai te perguntar quantas questões você fez e quantas você acertou. Isso porque a gente consegue, ao final dos exercícios, ir montando alguns relatórios de acompanhamento, relatórios de análise das questões, de como está o seu progresso, quantas questões você fez, quantas você acertou, e a gente consegue montando gráficos para ir acompanhando. E mais do que isso, a gente consegue ver por gráfico, né, ver por disciplina e também, dentro de cada disciplina, ver quais os assuntos você está com melhor ou pior aproveitamento. Ou seja, ao final de 2, 3, 4, 5, 6 meses, você vai ter uma visão muito clara de qual é a sua maior dificuldade no mundo dos concursos, no estudo ali para aquele cargo específico. Nessas metas diárias também, vocês têm as metas de estudo. E quando você vai cumprir essas metas de estudo, quando você vai marcar como já tendo finalizado, a plataforma vai te perguntar se você precisa ou não de mais tempo.
Se você informar para ela que já estudou todo o assunto e que não precisa de mais tempo, no próximo dia que a plataforma for colocar essa matéria em específico, ela vai começar por um outro ponto, por um outro assunto. Caso contrário, se você informa para ela que não acabou e que precisa de mais tempo, abre-se duas outras possibilidades. Ou você pode colocar essa meta extra no mesmo dia, afinal de contas, às vezes ficou faltando apenas 15 minutos, meia hora, enfim, você quer terminar logo naquele mesmo dia, ela vai colocar essa meta no mesmo dia. Caso contrário, se você informa para ela que precisa de mais tempo e que não quer naquele mesmo dia, seja porque o assunto é mais extenso, seja porque o seu material é mais extenso, seja porque você tem mais dificuldade naquela matéria, ou mesmo porque você estuda mais devagar. Aí você vai informar para ela que precisa de mais tempo, e no próximo dia que a plataforma for colocar essa disciplina, ela vai colocar esse assunto de novo. Ela vai começar por esse assunto. E aquele assunto que você veria, caso não tivesse atrasado, ele vai ser jogado para frente. Então perceba que a plataforma ela é muito ajustável ao seu ritmo de estudo. Eu brinco que você pode começar a estudar hoje junto com seu amigo e vocês estudam para o mesmo cargo, para o mesmo concurso, vocês têm a mesma disponibilidade de horas por dia, mas ainda assim, ao final de 2, 3 meses, o seu plano de estudo vai ser totalmente diferente do plano de estudos dele, porque às vezes você é mais disciplinado, você manteve a constância e não precisou fazer esses replanejamentos, ao passo que ele não. Sempre ficou deixando metas em atraso, não conseguia cumprir ou estudava de forma mais lenta, e aí o seu plano vai ser totalmente diferente do dele, tá certo? Agora eu quero mostrar outra ferramenta para vocês, que é a ferramenta de replanejamento. Eventualmente você pode atrasar um dia de estudo ou uma meta, 2 metas de estudo. E se esse foi o caso, eu sugiro a vocês correrem atrás do prejuízo. Nós temos uma filosofia de montagem de planos de estudo que a gente tem um espaço ao longo da nossa semana, ou para a gente descansar, caso tenhamos cumprido todas as metas, ou para a gente correr atrás do prejuízo. Então, isso faz parte do nosso planejamento, da nossa estratégia. Então, se você atrasou uma meta, 2 metas, ou mesmo um dia de estudos, você corre atrás daquele prejuízo na mesma semana e vida que segue. Agora, se você eventualmente tiver atrasado, mais metas, ou 2, 3, 4 dias, uma semana, por qualquer motivo que seja, aí você vai ver que quando você colocar lá nas suas metas diárias, todas elas vão estar em atraso. E para você não ficar sempre estudando metas em atraso, nós temos a possibilidade de você fazer um replanejamento desse atraso. Aqui no menu Meu Plano, você tem aqui, esse menu Replanejar atrasos. E aí, com apenas um clique em replanejar atrasos, você consegue distribuir todas aquelas metas que estavam em atraso ali para frente do seu cronograma. E, claro, observando a sua disponibilidade de tempo e observando também a nossa metodologia. Outra forma de pensar o estudo que nós adotamos aqui na mentoria Tiro Certo é que você precisa de uma rotina sustentável e progressiva de estudo. Sustentável é aquela que você consiga manter por um tempo indeterminado, ou seja, até você passar, e progressiva significa que de tempos em tempos você vai recorrigindo ali o seu planejamento, o seu plano de estudos, para estar sempre em progressão. Se você começa com 2 horas diárias, daqui 2, 3 semanas, 4 semanas, quando você se sentir mais à vontade, você vai passar para 2 horas e meia, depois para 3, depois para 3 e meia, 4, até chegar ali num ponto ótimo, no período ali que você pode estudar, enfim, observando realmente a sua disponibilidade. E para isso você mesmo consegue vir aqui no menu Meu Plano, em editar horários. Aqui em editar horários você consegue delimitar quantas horas você tem por cada dia, para cada dia para estudar. E aí você troca os seus horários e a plataforma já faz a adequação total do seu planejamento de estudos dali para frente. Então percebam que é uma ferramenta muito flexível, uma ferramenta muito personalizável. Então, por assim dizer, o serviço da mentoria, ele abarca toda essa organização, todo esse planejamento e esse acompanhamento. Nós fazemos sempre reuniões periódicas com todos os alunos, estamos ali sempre nos alimentando, sempre nos motivando para não desistir. Eu sei que é o maior clichê de quem estuda para concurso público, mas é a maior verdade. Só não passa
quem desiste. Mas a nossa mentoria ela não para por aí, porque mais do que isso, nós procuramos sempre agregar valor ao que a gente está fornecendo, ao serviço que a gente está prestando. E é justamente por isso que eu vou te mostrar um outro menu aqui que chama o menu consultoria. Então aqui no menu consultoria, a gente consegue colocar vários conteúdos que vão agregar na sua preparação. Colocamos aqui alguns vídeos de como estudar lei seca, de como estudar doutrina. Temos simulados de questões dissertativas, onde a gente manda um espelho com as respostas, com considerações a respeito daquelas respostas. Temos aqui uma série que a gente chamou, começamos recentemente, de alvo da semana, legislação, e alvo da semana, jurisprudência. No alvo da semana, legislação, a gente manda documentos com apontamentos doutrinários e jurisprudenciais dos artigos mais cobrados em provas de concurso para delegado. E no alvo da semana jurisprudência, nós mandamos um documento, inclusive com mapa mental, sobre pontos específicos da jurisprudência que tem grande incidência no concurso para delegado e acaba que tem incidência no concurso para todas as carreiras jurídicas. Então percebam vocês que a mentoria ela não se resume única e exclusivamente nesse acompanhamento, mas ela também vem agregar valor, agregar ali no seu estudo, na sua organização, no seu planejamento. Então, que fique bem claro que essas são apenas algumas das funcionalidades, algumas das ferramentas que você vai ter acesso ao contratar os nossos serviços, ao contratar o nosso acompanhamento totalmente individualizado e personalizado. A mentoria ela tem o prazo de duração de 6 meses, e eu digo 6 meses é um prazo suficiente não para você ser aprovado. Afinal de contas, eu não posso garantir isso e ninguém que esteja oferecendo esse tipo de serviço pode garantir. Mas o que eu posso de fato atestar e garantir para você é que em 6 meses o seu nível de preparação ele vai ser totalmente outro. E a gente vai ter ao longo desse caminho indicadores, né? Objetivos para você ver o seu avanço, para você mensurar o quanto você evoluiu com a gente. Então, se você ficou até o final desse vídeo, muito provavelmente você está buscando algo mais, você está buscando um diferencial na sua preparação, você está buscando de fato aquele ajuste fino, seja para você iniciar da maneira correta, seja para você modificar algo que está faltando na sua preparação. Então, eu venho aqui te dar realmente os parabéns, porque se você se engajou até aqui nesse vídeo, é que você pelo menos tenha curiosidade para saber de algo que pode oferecer a você um patamar totalmente diferenciado nos seus estudos, na sua preparação. E se até o momento desse vídeo aqui tiver ficado alguma dúvida a respeito da mentoria, da nossa proposta, dos nossos materiais, de todo o conjunto de serviços que a gente oferece, eu convido você a me mandar uma mensagem e a gente agendar uma reunião, eu e você, para a gente trocar uma ideia a respeito do estudo para concurso, para a gente conversar melhor sobre a proposta, eu te apresentar melhor a plataforma, você dar uma olhada na plataforma. Para mim vai ser um enorme prazer. E eu faço isso, claro, sem nenhum custo adicional, afinal de contas é uma troca de experiência que serve tanto para vocês, afinal de contas eu dou alguns insights, dou alguns palpites a respeito da rotina, a respeito do que você tem que fazer, e ao mesmo tempo eu me beneficio porque eu vou conhecendo mais e mais perfis de estudantes, de concurseiros, e cada vez mais eu me deparo com um perfil diferente, e afinal de contas o intuito da nossa mentoria é poder atender a contento todo e qualquer tipo de perfil. Afinal de contas, essa é a proposta da mentoria, ser um serviço totalmente individualizado, especializado e voltado para a sua preparação. Então eu fico no seu aguardo. Tchau, tchau.